Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a mudança no time, ou as mudanças no time que vão ocorrer já para este sábado, para enfrentar o Juventude. Gustavo Quinteiros não vai ter opção, vai ter que fazer essa mudança com urgência. E o pedido de socorro, o pedido de urgência que o Gustavo Quinteiros fez para novo reforço. Além do zagueiro, ele pede outro atleta numa posição que ele percebeu ficou carente no jogo contra o São Raimundo. E tem um atleta prestigiado dentro do grupo do Grêmio, dentro do elenco. E a decisão de título que ainda não tem uma data definida. Quero te contar todos esses assuntos, mas eu preciso da moral de vocês. Dá aquele like, se inscreve no canal aí, dá essa moral para nós e compartilha o vídeo com amigos. Olha só, comenta sobre todos esses assuntos, porque isso nos ajuda. Dando like e comentando, a gente vai continuar crescendo aqui no YouTube. E falta pouquinho para 15 mil seguidores. Eu conto com o apoio de todos vocês para a gente bater essa meta o mais rápido possível. Vamos lá então para a gente poder falar sobre a mudança no time? Pois o Grêmio precisa fazer algumas mudanças. O Gustavo Quinteiros já percebeu isso. Até porque o jogo contra o São Raimundo, por mais que o próprio Gustavo Quinteiros tenha dito que jogou com um time desentrosado, os reforços chegaram e não se conheciam, precisavam de um entrosamento, o Grêmio vai ter que fazer mudança para o jogo de sábado. A lateral direita, sem João Pedro e sem João Lucas, o Grêmio vai ter que utilizar o lateral direito Igor Serrote. É a vez do Igor Serrote dessa vez. Eu até fiz um vídeo lá no Reels, lá no meu Instagram, para vocês poderem dar uma olhada, sigam lá também, porque é o seguinte... O Igor Serrote voltou da seleção, muito bem por sinal, e ele vai dar conta do recado se assumir a lateral direita. Mas surgiu um zum aí nos bastidores que pode ser que por ele ter tirado uns dias de folga, ele esteja um pouco mais desgastado por conta do sul-americano, e aí tenha um improviso na lateral direita. Ou Gustavo Martins ou Edenilson. E aí isso me deixa um pouco preocupado. Mas o Gustavo Martins começando, significa que o Igor Serrote vai terminar o jogo como jogando na lateral direita. Ele deve ir para jogo sim, deve ser relacionado para esse jogo, mas o Gustavo Martins deve começar a partida. Desconfio do Edenilson? Eu acho que não, porque até o Edenilson, quando ele entra na função dele no meio campo, um segundo homem de meio campo, o time do Grêmio melhora. E a gente precisa falar sobre isso aqui também em um outro vídeo, porque tem até bastidor nas redes sociais falando que o primeiro volante com o Monsalve como segundo volante, deixando o Cristaldo no meio, enfim, a gente vai falar isso aqui em outro conteúdo, eu vou trazer para vocês. Mas o fato é que o Igor Serrote deve ir para o jogo, mas deve ter uma improvisação na lateral direita. Outra questão, Monsalve ou Cristaldo, estava falando agora, quem deve ser titular desse time do Grêmio? Eu quero saber de vocês, comentem aqui para a gente poder debater. Vocês estão gostando do Monsalve jogando? Ou o Cristaldo ainda é uma peça fundamental no esquema do Quinteiros? O Monsalve podendo jogar junto com ele como segundo volante. Eu falei isso agora há pouco, mas a gente precisa debater isso. Eu teria um palpite aqui em que o Franco Cristaldo seria o cara e o Monsalve entraria no segundo tempo para fazer aquele agito, como ele fez contra o São Raimundo. Ele entrou no segundo tempo e mudou o jogo. E agora, será que ele vai ter capacidade de manter essa virtude o jogo inteiro por 90 minutos? É isso que a gente tem que pegar. Ele pode se tornar craque, tá longe, mas ele tem um poder de mudar o jogo sim, e isso a gente tem que aproveitar essa situação. Olha só, jogador prestigiado. Foi contestado por muito tempo, ganhou depois um status de um jogador que se manteve, que cresceu e manteve segurança dentro do time no ano passado. Rodrigo Eli teve a sua renovação de contrato por 2 anos. Já foi se falava isso há algum tempo. Enfim, saiu hoje no BID da CBF a renovação de contrato com aumento salarial. O Rodrigo Eli fica mais 2 anos no Grêmio, 2026, 2027. Ele encerraria seu contrato em dezembro de 25, já renovou até final de 2027, ou seja, 3 anos ainda, Rodrigo Eli como jogador do Grêmio. Eu acho isso muito interessante, teve aumento salarial, uma valorização, e isso faz com que o Grêmio mantenha aí um jogador que precisa estar jogando. E eu vou confidenciar para vocês que conversei com uma pessoa do Grêmio hoje, perguntei para ele a respeito do Rodrigo Eli. Por que o Rodrigo Eli está devagar?
O que houve que ele ficou lento assim do ano passado para cá? O que aconteceu? Ele estava bem posicionado, corria, ele tinha uma boa bola aérea, ele fazia algumas jogadas em saída de bola, não tinha tanta dificuldade e hoje começou a ter dificuldade, até porque é uma exigência do Gustavo Quinteiros. Eu perguntei se ele estava sentindo dores ainda por conta da pancada naquele jogo contra o Brasil de Pelotas. Se ele realmente estava sentindo algo e estava indo para o sacrifício, ou conversando com os médicos se poderia se manter desse jeito, ou com a comissão técnica, porque ele é um jogador experiente, pode dar conta do recado, enfim. Foi me relatado que ele não falou, não comunicou ninguém, não falou com ninguém a respeito disso, mas que iria averiguar a situação. O Rodrigo Eli poderia estar sentindo algumas dores e não conseguiria correr como ele correria antes, por isso que ele se tornou um pouco lento. Ele já era lento? Não sei, mas que ele está devagar, ele está, e isso me preocupou, por isso eu fui atrás da informação se ele estava sentindo algumas dores, e a resposta que eu tenho é que não relatou nada para o departamento médico, portanto, descartado por enquanto essa possibilidade, mas vamos tentar buscar isso. O que será que aconteceu com ele, já que ele perdeu essa velocidade? É um jogador, conversando com um preparador físico, que ele precisa estar jogando para poder ganhar, estar em ritmo de jogo e ficar sempre ligado durante o jogo o tempo inteiro. Era essa a resposta que eu recebi, porque existem jogadores diferentes um do outro e ele é um jogador que precisa estar nessa situação. Agora, o Gustavo Quinteiros percebeu uma situação no time do Grêmio no jogo contra o São Raimundo, e aí ele pediu para a direção, já tinha comunicado isso, já até vazou isso em outro momento, mas aqui eu reforço porque a gente acabou buscando. Ele pediu sim um outro centroavante, aquele centroavante de área. Eu achava que não seria, mas que não viria. Mas o Grêmio vai atrás daquele cara fortão, fincado, né, dentro da área, fazer a parede, que tenha um bom cabeceio, para poder tentar mudar o jogo. Numa situação de aperto, uma bola aérea dentro da zaga, dentro da área adversária, o Grêmio pode fazer um gol de cabeça, ou um pivô que vem alguém de fora e faça bata com força, enfim, que possa fazer algo diferente. E o Grêmio vai atrás desse jogador. O Bright White não é esse jogador, ele pode ter bom cabeceio, mas ele não é esse cara, e o Arezzo também não é esse cara. São dois jogadores de movimentações e que jogam dentro da área. Cada um tem uma característica diferente, mas o pivô fixo, que nem o Diego Souza, que nem o Jardel, o Grêmio não tem. E o Grêmio vai atrás no mercado de jogadores nesse sentido. E claro, além do zagueiro que o Grêmio está buscando, tentando trazer um zagueiro para o time a pedido do técnico Quinteiros, com um jogador que jogue pelo lado direito para ser reserva do Rodrigo Eli. Eu acho que até que o Gustavo Martins teria que ter essa continuidade para não ter três jogadores na mesma posição. Agora chegou o Wagner Leonardo com status também de capitão, de líder, e que pode modificar o time do Grêmio. Então a gente precisa pensar nesse sentido, dessa forma. E eu acredito que um zagueiro de força e velocidade precisa ser contratado. O Grêmio está carente desses jogadores, está tentando acertar. E o Grêmio trouxe um jogador lateral esquerdo que não é de força, tem velocidade. O Grêmio trouxe o Wagner Leonardo, que é de força e velocidade. O volante, o Cuejar, de força, uma boa marcação e saída de bola, não tem tanta velocidade assim. Aí tem o João Pedro no lado direito, tem o Bright White no ataque, mas está faltando o cara um pouco mais da marcação de força e velocidade, que o Grêmio não tem. Um jogador alto de força e velocidade. Essa a característica que ele busca. Bom, e aí o último assunto, a gente tem que falar a respeito da Recopa Gaúcha. É um título, é uma competição que é o campeão do Gaúcho de 2024 quanto o campeão da Copinha de 2024. É Grêmio e São José. O São José foi campeão da Copinha. Não tem data marcada. A federação tentou ajustar uma data, tenta ajustar uma data, primeiro ia ser dentro do Campeonato Gaúcho de 2025. Os dois clubes não se enfrentaram. Até houve uma falha aí da própria, eu acredito que da própria da Federação Gaúcha, de criar algo para os dois se enfrentarem, mas não deu. A forma que eles montaram a tabela não fez com que os clubes se enfrentassem. Com isso, eles sugeriram duas datas. Primeiro, numa data FIFA, entre 2 e 10 de junho, ou
dentro da data do Mundial, do Super Mundial de Clubes, entre 15 de junho e 13 de julho. E aí os clubes vão conversar para poder saber se vai poder ter essa partida dentro dessas datas. Eu acredito que dentro da data FIFA seria melhor, mas, porém, todavia, o Grêmio tem muitos jogadores selecionáveis e isso pode atrapalhar uma partida contra o São José e correr risco de não ser campeão da Recopa Gaúcha. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui, mas eu preciso que dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte, me ajuda a crescer. Pô, tô trabalhando sozinho, olha aqui na minha descrição, ajuda aí, daqui a pouco a gente volta.